O mundo mudou. E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CT. Olá pessoal, tudo bem? Um vazamento de dados pessoais com uma punição um pouco estranha. Eu sou o Renato Boiú, da Veolink, e esse aqui é o CT Cybersecurity, todos os sábados às 9 da manhã, aqui no canal do CT Hub no YouTube. Se você não está inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para receber todo o material excelente que o pessoal dos programas do CT produz. Bom, já falei aqui no programa algumas vezes sobre a questão dos vazamentos de dados pessoais, né? Nome, RG, PIS, CPF, número de segurança social nos Estados Unidos. Essas informações, incluindo e-mail, telefone, né? Eles têm para dar um exemplo, um dos riscos que tem é essas informações serem utilizadas na exploração de falhas de engenharia social. Então, um criminoso se passar por você usando seus dados pessoais, trocando, por exemplo, a senha dos seus serviços de internet. É algo bastante arriscado, bastante crítico. Essa semana foi divulgado um vazamento que ele não é recente, o caso já aconteceu há alguns anos, mas a divulgação dos detalhes agora é um pouco estranha, porque acabou gerando uma situação atípica em um dos envolvidos. Eu vou comentar essa notícia agora. Então, a Uber, né, que é, como todo mundo sabe, essa grande empresa de, entre aspas, táxi, né, de deslocamento urbano de carros, de motoristas, né? Teve essa questão muito interessante. Eles tiveram um vazamento gigante de dados pessoais dos seus clientes, e aí eles confessaram, tiveram que confessar, como parte de um acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que eles pagaram um ransomware e ocultaram o que na verdade aconteceu dos seus clientes e dos seus investidores. Então é algo realmente bem estranho, né? O vazamento de dados aconteceu em 2016, levou a dados de pessoais de alguns usuários serem vazados na internet. E aí, o que aconteceu é que dentro de um acordo, que a empresa foi multada, eles tiveram que relatar para o departamento o que seria equivalente mais ou menos os nossos órgãos de defesa do consumidor tiveram que definir o seguinte: a gente vai assumir agora o compromisso de deixar claro que nós entramos em contato com os nossos com os criminosos e pagamos para eles um ransomware. O valor do ransomware, inclusive, foi relativamente pequeno, é algo meio estranho aqui, né? Então foi em outubro de 2016 que isso aconteceu. O primeiro problema foi que o repositório de código-fonte privado da Uber, ou seja, onde eles guardam o código-fonte para gerar as aplicações que vão para os usuários finais, ou o aplicativo, por exemplo, no celular. Lá dentro, eles vazaram as credenciais de acessar esse ambiente, e dentro desse ambiente existia algo suficiente para chegar nos dados sensíveis, né, nas informações pessoais de 57 milhões de pessoas. Não é pouca coisa, né? E tanto clientes quanto motoristas foram afetados nesse vazamento. Dentro dos dados a gente tinha o nome completo das pessoas, o endereço de e-mail, número de telefone, o que é bem significativo, e o número do cartão de motorista nos Estados Unidos, que é válido como documento de identidade pessoal. Então, bastante complicado esse vazamento. Só que aconteceu em 2016, né? O que acontece? Na época, o diretor-geral, o CEO da empresa, o Travis Kalanick, e o chefe de segurança de informação, que é o Travis
que é o Joe Sullivan, esse é o personagem interessante dessa notícia, eles ficaram sabendo desse vazamento, eles toparam pagar $100 mil para os hackers, o que é um valor relativamente baixo para o tamanho, para a dimensão desse vazamento, né? E aí a ideia é que eles iam pagar e os criminosos iam apagar os dados e não iam utilizar dessas informações. Evidentemente, isso não deu muito certo. Então eles fizeram o pagamento, ainda assim teve repercussões porque logo em seguida o Klaknik, que era o editor-geral, foi demitido. O seu sucessor, ao ficar sabendo da história toda, avisou para as autoridades o que tinha acontecido, então ele fez o que era o seu dever ético de fazer e demitiu o Joe Sullivan. O Joe Sullivan, ele foi, a partir desse ponto, ele foi indiciado pela justiça americana por tentativa de obstrução da justiça. Então, como se ele tivesse tentado ocultar provas de um crime, que na prática realmente, provavelmente, ele aconteceu, né? E aí o que acontece? O que é a parte mais estranha que não está na justiça aqui? Então tem toda essa questão que o Departamento de Justiça ainda está investigando, ainda, quer dizer, ele decidiu não fazer, não perseguir, não manter um indiciamento criminal da Uber, porque fez esse acordo. Houve um acordo em 2018 com a Comissão de Comércio americana, em que a Uber se comprometeu a assumir uma postura um pouco mais madura de cibersegurança, evitar esse problema, etc. E pagou $148 milhões, né, como um acordo civil em relação a esse vazamento. Então, tentou primeiro pagar $100 mil para os criminosos, acabou tendo que desembolsar $148 milhões dentro de um processo civil, mas pelo menos conseguiu escapar do processo criminal, que seria muito mais sério. Agora, o que aconteceu com o Joe Sullivan? E aí que vem a parte muito interessante. Você vai ver na página do Wikipedia a história dele. Ele começou no Departamento de Justiça, o mesmo Departamento de Justiça que depois o processou, né? Ele começou lá. Ele foi um assistente, um advogado assistente, né, um procurador do Distrito da Califórnia. Então ele começou na área jurídica. Olha que interessante. Ele era um advogado, começou como um especialista no direito, e aí ele foi migrando para a área relacionada com hackers, com computação, com segurança, com propriedade intelectual. Ele foi se especializando nessa área. E aí ele passou pela eBay, depois ele passou pelo Facebook. No Facebook ele primeiro começou como advogado, depois ele foi chefe de segurança, até chegar na Uber. Com todo esse caso da Uber, depois de ter sido de ter respondido, né, tá respondendo ainda esses processos ainda estão em andamento em relação ao problema de vazamento de dados pessoais na Uber. O que aconteceu? Ele foi demitido da Uber e foi admitido para ser chefe de segurança na Cloudflare, gigante de sites em nuvem. Isso em 2021. Então, em 2018, né? E em 2021 ele era um dos principais envolvidos em explorar a falha de segurança, né? Em relacionar a falha de segurança com o Log4Shell, que eu já comentei aqui no programa. Então, ele, depois de ter sido envolvido com uma tentativa de acobertar as informações do caso da Uber, ele é promovido, entre aspas, para Cloudflare. Então, realmente é um caso muito peculiar aqui, né? Eu imagino que se a gente cavucar casos parecidos no mundo inteiro, vai existir esse tipo de relação um pouco suspeita, vamos dizer assim, entre as empresas e o governo. Mas esse caso me chamou muita atenção. Um diretor de segurança de uma empresa gigante como a Uber, acobertando uma falha de segurança que levou a esse vazamento de dados, é promovido para uma outra empresa gigante também da área de sites em nuvem, né, Cloudflare. Como sempre, né, a gente tem que se proteger e tem que ter uma postura
supondo que os nossos dados pessoais já estão vazados, já estão na internet. Quando a gente está falando de 50 milhões de cadastros de motoristas e clientes da Uber, muito provavelmente muitos de nós estão no meio desse vazamento. Então, nosso e-mail, nome e, no caso dos americanos, né, documento de a carteira de motorista vazou. Essa informação pode estar sendo utilizada aí para tentar se personificar, algum criminoso personificar a gente dentro da internet. Bom, esse era o tema de hoje. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.